A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais um momento de palavra da parte do Senhor. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Porque o Senhor conhece o que nós precisamos. Antes mesmo, a palavra nos diz assim que antes que a palavra nos venha à boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Quantas vezes, queridos, nós nem imaginamos que vamos passar por algum momento de dificuldade, de aflição, e Deus já preparou o caminho, já preparou um lugar de descanso para as nossas vidas. Talvez você entrou aqui nesse vídeo pedindo a Deus, fala comigo, Senhor. Então abre o teu ouvido espiritual, que Deus quer falar contigo. O Espírito Santo, Ele quer falar com cada um de nós, mas muitas vezes nós ficamos distraídos, pedimos para Deus falar, mas Deus fala e depois você não presta atenção, aí você fica reclamando que Deus não falou contigo, mas Deus está falando. Deus fala, queridos, através da palavra, Deus fala através de gestos, de atitudes e sonhos. Deus fala conosco. Queridos, se você prestar atenção, Deus está falando contigo a todo momento. A Bíblia nos diz que Deus não permite nada, que aconteça nada, antes que seja revelado aos seus servos, os profetas. E Deus me trouxe aqui como boca de Deus para falar para você que está chegando socorro nesse teu deserto. Que Deus está enviando socorro para o teu grito. Aquele grito que você abafa no travesseiro. Quando você vai dormir, você chora, você diz, meu Deus, eu não tenho ninguém. Queridos, Deus nunca vai nos deixar desamparado. A palavra também nos diz assim que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamentou. Mas todavia, essa se esquecendo, Deus todavia não esquecerá de nós. Nós servimos um Deus que é Pai. Um Pai que se preocupa com os seus. Um Pai que não esquece nenhum dos seus filhos. Que quando leva para o deserto, Ele não nos leva para morrer, queridos. O deserto serve para nos forjar, para nos deixar mais fortes. O deserto não é para nos matar. Deus, Ele não permite que seu povo entre no deserto, no vale, ou até mesmo no fundo de um poço, para que lá venha perecer. Queridos, um escolhido, ele passa por processos que outras pessoas talvez não aguentem. Talvez você está num lugar aí que tem pessoas olhando para você e está dizendo assim, mas desiste, se fosse eu no teu lugar, eu já tinha desistido. Mas, querido, você sabe que você tem um Deus que te sustenta. Você sabe que quando você clama a Ele, Ele chega com socorro para te ajudar. Deus, Ele não mudou, queridos. Quando Jesus foi tentado no deserto, a Bíblia não diz que foi Satanás que levou ele, não diz que foi o fulano, não, queridos. O Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por muitas vezes está passando por tribulações que você não entende e você diz, Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque você olha, você não encontra falha. Jó, quando Deus tirou tudo de Jó, ele não blasfemou, queridos. Jó disse, Deus deu e Deus tirou. Nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Talvez você está aí reclamando, dizendo, Deus me esqueceu, mas Deus, Ele não esquece, queridos. Pode todos nos abandonar, pode nossos pais nos virar as costas,
Porque quando nós entramos numa prova, os primeiros a nos darem as costas, por muitas vezes, queridos, são da própria casa. Por muitas vezes, pessoas que confiamos, pessoas que depositamos a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa vida. Confiamos em pessoas que por muitas vezes nos traem, pessoas que nos abandonam, que nos deixam pelo caminho. Mas, queridos, não é porque o homem nos abandona que o Senhor também vai nos abandonar. Deus, Ele não mudou, queridos. O mesmo Deus que esteve com cada um dos escolhidos é o mesmo Deus que está contigo nessa prova. E Ele diz: filho, eu estou aqui. Filho, clama a mim e eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Querido, o deserto é o lugar que Deus fala conosco. É o lugar onde todos nos dão as costas, mas Ele está lá. É o lugar onde Ele fala conosco assim, ó, cara a cara. É onde sentimos verdadeiramente que Ele está conosco. Entenda, querido, não é um lugar que Ele te abandona, não. É um lugar que Ele está mais perto. E Ele está dizendo para você agora: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Eu não te abandono. A Bíblia também vai nos dizer assim que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ah, queridos, por muitas vezes pedimos socorro a tanta gente. Pedimos socorro a tantas pessoas, esperamos que venha o socorro de A, de B, de C. Mas esquecemos que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, queridos, vem de Deus, não vem do homem, não vem da força do nosso braço. Por muitas vezes Deus tira o controle da nossa mão para que nós venhamos confiar nele, para que nós venhamos descansar no Senhor, para que nós venhamos dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a minha esperança está em Ti. Deus não perdeu o controle sobre essa situação, queridos. Por muitas vezes Ele vai nos permitir perder coisas, pessoas, mas entenda, o que Deus permite nós perder não é perda, é livramento. E por muitas vezes nós ficamos agarrados em coisas que Deus já tirou, porque Ele conhece o que tem lá na frente. Deus ouve conversas que você não ouve, querido. Deus vê coisas que você não vê. Eu quero ir mais fundo. Deus entra em lugares que você não entra. Porque por muitas vezes você convive com pessoas, você vive rodeado de amigos, de pessoas que dizem: eu estou aqui para o que deve é. Mas no primeiro sinal de que você entrou numa prova, eles saem correndo. Você fica por tua conta. Deus conhece o mais profundo de cada um. Deus tem honra para as nossas vidas, mas Deus, Ele não quer que pessoas que só estão contigo para tirar proveito, Deus, Ele não quer eles perto de você não, querido. Pessoas que, quando você está bem, eles estão do teu lado. Quando você pode oferecer coisas que eles têm interesse, eles estão por perto. Mas quando acaba, eles dão as costas. E quando você vai pedir socorro, eles falam: não, eu não posso te ajudar não. Mas Deus, Ele tira os falsos, Ele coloca verdadeiros. E hoje Ele manda dizer para você que assim como Ele colocou pessoas para sustentar os braços de Moisés, para que aquela guerra, para que aquela batalha fosse vencida contra os amalequitas, Deus colocou Ur, colocou Arão, para ali estar sustentando os braços dele, porque os braços de Moisés já eram cansados, pesados.
Ele já era de idade. E por muitas vezes nós olhamos à nossa volta e dizemos assim: Deus, não tem ninguém. Mas é quando nós dizemos assim: Deus, eu não suporto mais. É que Deus chega com socorro. E hoje Ele chega com socorro nesse teu deserto. Querido, você não vai perecer em não. Esse deserto vai te fazer crescer, vai te fazer florescer. Ah, Espírito Santo. Ele visita agora você nessa hora com bálsamo, com alívio. Ele vai te enviar pessoas que vão estar ao teu lado, que vão te sustentar, que vão te apoiar. Porque quando a luta chega, é só os verdadeiros que ficam. Basta você entrar numa prova, para você colocar numa peneira. Só fica os verdadeiros. E por muitas vezes você está rodeado de pessoas que nenhum são verdadeiro. Mas Deus, Ele não nos deixa desamparado. Quando Ele tira todas as pessoas, é porque Ele quer falar contigo diretamente. Queridos, nós não vivemos mais sobre o tempo da lei. O tempo da lei, queridos, era o sacerdote que tinha que interceder pelo povo. Mas quando Jesus morreu ali naquela cruz, o véu do templo se rasgou. E nós tivemos acesso direto ao Pai, através do Filho, através do sacrifício de Jesus ali na cruz por nós, queridos. Nós temos o direito de chegar até Deus, de suplicar pelas nossas vidas, de adorá-lo, de buscá-lo de todo o nosso coração. Nós não precisamos de A ou B para interceder. Há um apenas que é intercessor, que é mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não foi Maria que morreu por ti na cruz. Não foi José, não foi... Queridos, foi Jesus. E Ele hoje diz para ti: eu estou contigo nessa prova. Eu prometi que enviaria o Consolador para estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está contigo, querido, Ele não te abandona. Sinta agora a presença do Mestre. Sinta agora a presença de Deus aí do teu lado, te abraçando. Sinta o calor, o abraço do Espírito Santo. Porque é nos momentos que nós mais precisamos é que Ele chega, que Ele nos abraça, que Ele nos acolhe, que Ele diz: filho, eu estou aqui. Certa feita, queridos, eu estava numa situação muito complicada. E eu passei por momentos que eu disse: Deus me abandonou, Deus não está comigo. Ah, queridos, eu dizia: Deus, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias, que o Senhor me traria para cá, mas o Senhor faria a caminhada junto comigo. Mas quando eu olho na areia, eu só vejo um par de passos na areia. Eu dizia: Deus, onde o Senhor está? Mas sabe o que Jesus disse para mim, queridos? Ele disse: filha, os passos que você vê na areia não são teus. Os passos que vês na areia são meus. Porque quando você não consegue mais carregar, quando você está mais vulnerável, quando você não consegue com as suas próprias forças, querido, Ele te carrega no colo. E hoje, Ele está aí, querido. Sinta a presença do Mestre. Sinta o abraço do Espírito Santo te envolvendo, te trazendo paz, te trazendo conforto. Ah, Espírito Santo, como Tu és maravilhoso. Espírito Santo, visita essa pessoa agora. Que o Teu calor, que o Teu abraço possa envolvê-la. Que ela possa te sentir assim como eu estou te sentindo aqui agora. Ah, Espírito Santo, tão maravilhoso. Como é bom sentir essa presença. Como é bom sentir esse abraço nos acolhendo. Deus não te desampara, Ele não te abandona, querido. Deus é teu socorro na hora da angústia.
Mas por muitas vezes não clamamos, não pedimos, não damos espaço para Ele entrar, para Ele abraçar. Pelo contrário, blasfemamos, reclamamos. Adore. Ao invés de reclamar, adore. Ao invés de murmurar, adore. Diga a Deus: eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor está aqui. Porque você pode não vê-lo, mas você pode sentir, você pode perceber o mover, o agir das mãos de Deus. Você pode sentir o toque do Espírito Santo te tocando ali onde o homem não pode, onde nem você está conseguindo lidar. Deus visita o mais profundo do coração. Quando Jesus, Ele via a multidão clamando por socorro, por cura, por libertação, a Bíblia nos diz que Ele se compadecia com íntima compaixão. É só Jesus que pode fazer isso por nós. E Ele chega hoje nesse lugar onde você está sozinho, achando que Deus te abandonou. Mas Ele não te abandonou. E Ele me trouxe aqui para dizer: filha, eu te amo. Filha, eu não te deixo. Filha, eu estou contigo. Ah, como eu queria que você sentisse. Querido, dá lugar para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo te abraçar. Sinta o toque dele nesta hora. Sinta essa presença maravilhosa que eu estou sentindo aqui. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. E não há nada que o nosso Deus não possa fazer, não há cadeias que Ele não possa quebrar, não há barreiras que Ele não venha romper, não há socorro que Ele não possa mandar. Talvez você esteja orando, talvez você esteja clamando por um socorro que não veio. Lembra de Daniel, queridos? Quando Daniel clamou 21 dias para chegar a resposta. E quando veio, o anjo lhe disse assim que a resposta estava vindo no primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia o impediu. O inimigo não quer que chegue até você a resposta. Por isso você não pode parar de clamar. Você não pode parar de buscar. Você não pode parar de lutar, querido. O teu clamor move o céu a teu favor. O teu louvor rompe cadeias. Quando Paulo e Silas estavam na prisão presos por conta de uma libertação. Assim como você talvez está aí porque fez algo, mas não foi algo que você fez que foi errado, não. Talvez você tenha ajudado alguém, talvez você tenha feito algo por alguém e alguém te colocou no calabouço, alguém te colocou na prisão. José foi preso por seus irmãos, foi vendido por seus irmãos, foi lançado no calabouço por pessoas que ele tentou ajudar. Tudo por causa de um sonho. Ah, querido, quando Deus tem propósito na vida de um escolhido, Ele vai passar por provas, Ele vai passar por tribulações. Mas entenda uma coisa, o ouro só sai refinado no fogo. A prova dói, o fogo queima, mas ele não vai te consumir. Porque o que vai sair é aquilo que não presta. Aquilo que sai, querido, é aquilo que não se aproveita. Se Deus está te lapidando, se Deus está te moldando, agradeça. Porque Ele tem propósito. Um vaso
Na mão do oleiro, quando quebra, Ele sabe refazer. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele tirar as impurezas. Deixa Deus fazer do jeito dEle. Deixa Deus trabalhar, querido. Quando você sair dessa prova, desse deserto, você vai sair mais forte, porque aquilo que não te destrói te fortalece, te ensina, te molda. Deus tem uma cadeira de honra para você, mas você precisa passar pela prova. Você precisa passar por esse deserto adorando. Você precisa passar por esse deserto agradecendo. É tão fácil adorar quando tudo vai bem. É tão fácil adorar quando tudo está dando certo, quando tudo está fluindo. É fácil, querido, adorar quando tudo vai bem. Mas quando vem a luta, é que Deus encontra os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus quer ouvir a tua adoração chegando até o trono como cheiro suave. E quando esse louvor chegar até o trono do Senhor, a resposta vai vir. O socorro vai chegar. Deus não te coloca no deserto porque Ele gosta de ver você sofrer, não. Mas por muitas vezes Ele precisa nos amassar. Ele precisa nos refinar. Deus está fazendo uma limpeza que quando você sair, nem você vai se reconhecer. Quando você sair daí, você vai alimentar, você vai matar a sede de muitos que estão ao teu redor. Essa prova que você está passando não é castigo, é processo. Essa prova que você está passando, querido, não vai te matar, mas vai te trazer amadurecimento, vai te trazer sabedoria, vai te ensinar. Se nós fosse receber de Deus tudo prontinho, nós não valorizaríamos. Não tem como Deus colocar vinho novo em odre velho. Ele se romperia. Deus está tirando da tua vida tudo aquilo que não presta. Deus está tirando do teu cenário tudo aquilo que atrapalha. Deus está tirando o que está sobrando. Por muitas vezes, querido, para o novo entrar, o velho precisa sair. Por muitas vezes, para Deus colocar algo nas nossas mãos, nós precisamos nos esvaziar as nossas mãos. Porque por muitas vezes temos tanta soberba, temos tanto orgulho. Por muitas vezes o egoísmo toma conta do nosso coração, que nós pensamos só em nós mesmos, e pessoas à nossa volta estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma oração, de um socorro, até mesmo de um abraço, e nós não nos deparamos, nós cuidamos da nossa vida. A nossa correria é muito grande, se eu parar, quem vai fazer o meu? Mas quando Deus tira o nosso chão, é aí que vemos quem nos sustenta. Quando Deus tira o controle das nossas mãos, é aí que vemos quem sempre cuidou de nós. Porque quando temos tudo, por muitas vezes Deus fala
e nós não ouvimos. Por muitas vezes Deus fala e nós procrastinamos, nós deixamos para amanhã. Deus está procurando pessoas disponíveis para esse último tempo, já é a última hora. Deus está preparando uma geração que vai impactar. Deus está preparando pessoas, soldados valentes, para essa última hora. Pessoas que não quebram na primeira batalha. Deus está gerando em você um caráter de Cristo. Deus está lapidando em você um espírito quebrantado na presença dele, que quando Deus usar não vai dizer, eu fiz. Não, você não faz nada, querido. Sem Deus você não é nada. Você é pó. E ao pó você vai retornar. Se não for o Espírito Santo nas nossas vidas, o que seria de nós? Você tem pedido para Deus te usar, mas Deus não pode te usar da maneira que você está. O orgulho, a soberba tem falado mais alto na tua vida. E Deus, Ele quer capacitá-lo para esse tempo. Porque essa obra não é tua. Essa obra é do Mestre. Nós somos seus discípulos. Nós somos ferramentas na mão do Senhor. Nós somos vasos, mas precisamos ser vasos de honra. Pessoas que quando Deus fala, dá ouvido. Pessoas que quando Deus manda, obedece. Que onde Deus o envia, vai sem medo, porque sabe que aquele que lhe conduz é o Espírito Santo da verdade, que não se encolhe na presença do adversário, aquele que não corre quando o inimigo bate o pé. Por muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa, mas quando o inimigo ele mostra a sua verdadeira face, nos amedrontamos, ficamos como Elias, que vencemos tantas batalhas. Por muitas vezes nós vencemos tantas batalhas e pregamos o nome do Senhor, oramos o nome do Senhor, expulsamos demônios no nome do Senhor, ordenamos cura, libertação no nome do Senhor. Mas quando nos vemos num momento como esse, nós queremos nos esconder por causa de apenas uma pessoa. Porque sabemos quem está naquela pessoa. Porque muitas vezes estamos cansados da batalha e acabamos deixando o inimigo avançar. Por muitas vezes olhamos para certas situações e dizemos: Deus, eu não aguento mais. Em vez de nos refugiar no esconderijo do Altíssimo, nós entramos na caverna, nos deitamos embaixo de um pé de zimbro e ficamos ali esperando a morte e dizendo: ainda não somos melhor do que os nossos pais. Deus manda a morte, para mim já chega, eu não quero mais lutar, esse inimigo está avançando demais. É certo que o cansaço vem na batalha, é certo que o cansaço vai vir, é certo que nós vamos sim cansar, porque somos seres humanos, esse corpo aqui cansa. E em meio a tantas lutas, tantas batalhas, é fácil nós cansarmos, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Ele não nos disse que seria fácil, mas disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós, em Cristo, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou, porque Ele deu a vida por nós, porque Ele, quem chama, Ele capacita, Ele prepara. Por muitas vezes o inimigo avança no nosso território, porque nós baixamos a guarda, porque achamos que já lutamos demais e agora Deus se vira e eu não vou mais lutar. Aí o inimigo entra e faz a festa.
E aí nos vemos encurralados com medo porque o inimigo invadiu o nosso espaço. Querido, não baixa a guarda por inimigo. Não deixe ele avançar no teu território. Você precisa lutar. Você foi quem Deus escolheu na tua casa para lutar pelos teus, para lutar pela tua família. Não deixe o inimigo destruir aquilo que Deus te deu. Se Deus tem propósito, continua lutando, continua clamando, mesmo que as tuas forças se tornem pequenas, porque a palavra nos diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando estamos fracos. Porque não somos nós que lutamos. É o poder de Deus em nós que nos fortalece, que nos mantém de pé. Querido, não baixa a guarda para o inimigo. Quando estiver fraco, estiver cansado, fala: Deus, me socorre. Esses dias para trás eu enfrentei uma luta muito pesada, queridos, que eu achei que eu não ia suportar. Eu falei: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, me ajuda. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter desanimado, mas Deus não me deu o direito de parar. Deus não disse que eu poderia parar. Eu falei: Deus, o que eu faço? Ele disse: entra no meu esconderijo, busca renovo no meu espírito, que eu tenho renovo para a tua vida. E por muitas vezes cansado, dilacerado, que você precisa por muitas vezes de socorro, você precisa de alguém que lhe estenda a mão, de alguém que ministre um renovo sobre a tua vida. Aí, ao invés de Deus mandar aquele renovo na hora que você acha que você não aguenta mais, o que ele faz, querido? Ele coloca alguém para você ajudar. E ele coloca alguém que está pior do que você, alguém que precisa da tua ajuda. Quando Davi se escondeu naquela caverna para que Saul não o matasse, querido, ele não ficou ali por muito tempo sossegado, porque pessoas com dificuldades, pessoas precisando de ajuda se juntavam a ele. Deus não mandou ali um exército poderoso para ajudar Davi, não. Deus mandou ali pessoas para que ele pudesse ajudar. É no momento mais crítico, é no momento que nós estamos sem forças para lutar, é no momento que nós dissemos: Deus, eu não suporto mais. É naquele momento que ele vai colocar pessoas na tua frente e vai dizer: filho, você precisa se levantar, você precisa ajudar, porque quando você ajuda, é quando você se levanta, é quando você entra na presença do Altíssimo por alguém, que você recebe o renovo. É quando você se coloca na posição. É quando você diz: Deus, eu não tenho mais força. É que Ele chega com renovo. Eu disse: Deus, eu não suporto mais. Deus, está doendo. Deus, eu não aguento mais. Aí Ele disse: sim, você suporta. Ele disse: você aguenta. Eu te forjei para você aguentar. Eu disse: Deus, então me fortalece, porque eu não vou conseguir. Deus, eu não posso cair, há muita coisa que depende de mim, e há pessoas que precisam de eu estar de pé. E mesmo sem força, eu levantava, eu dizia: Deus, hoje é contigo, porque minhas forças já se foram. Aí Deus dizia: eu estou contigo, filha. Eu estou contigo, filha. E Ele diz para ti nessa noite: te levanta, sacode a poeira, eu estou contigo, eu te renovo nesta noite, mas não para no caminho. Há pessoas à tua volta que precisam beber do líquido dessa cana que está sendo esmagada. Dessa cana que está sendo esmagada, ela precisa fluir, para que muitos venham matar a sede, venham alimentar as suas almas aflitas. Eu disse: Deus, eu preciso, Deus.
Ele disse: eu te sustento. Mas fala. Hoje, queridos, eu falei: Deus, Ele disse para mim entrar aqui. Eu disse: Deus, eu não consigo. Aí Ele disse: sim, você consegue. Lá do outro lado tem um filho, tem uma filha minha que está esperando essa palavra. Foi para esse momento que eu te preparei. Foi para esse momento que eu permiti que você passasse por dentro dessa fornalha. A chama não ardeu em ti, o fogo não te queimou. Você saiu de lá vivo porque o quarto homem estava contigo nesta fornalha. E o mesmo quarto homem está contigo agora aí. Ele não vai permitir que a chama arde em ti. Essa fornalha não foi feita para você, querido. Na fornalha, o crente fiel, ele passa cantando. Ele passeia lá dentro. Ah, querido. E quando você sair daí, um grande testemunho Deus vai gerar na tua vida. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu achei que ela ia morrer. Mas olha, Deus estava com ela. Deus é na vida desta pessoa. Deus está contigo. Ele não te desampara. Ele não te deixa. Levanta. Ele precisa de ti. Ele quer te usar nas mãos dele poderosamente. Você não morreu. Pode acrescentar alguma coisa se você ficar nesse sofrimento? Levanta a tua cabeça, adora teu Deus, louva Ele nesse momento, que você vai ver cadeias cair por terra, correntes vão se dissipar com o poder do teu louvor, da tua adoração. Deus não te colocou aí para morrer, mas para gerar um grande testemunho. Começa a dar lugar para Deus te usar. Eu sei que você se acha pequeno. Eu sei que você acha que você não é capaz, e você realmente não é nada. Mas o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, aquele que preparou você para esse tempo, está dizendo: abra a tua boca e eu te encherei. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar, para libertar. Enquanto eu... Oh, Espírito Santo de Deus, enquanto Ele te usa, Ele te cura, Ele te visita, Ele resolve. Querido, tudo isso que está acontecendo é apenas uma preparação. Quando você sair daí, você vai estar cheio do Espírito Santo. E onde você passar, demônios vão sair correndo. Por onde você passar, os demônios vão te respeitar. Quando você levantar as tuas mãos, eles vão cair por terra. Porque o Deus que está na tua vida é maior. É aquele que quando Jesus chegava, onde estavam aqueles endemoniados, eles já se manifestavam. Que tenham contigo o Senhor dos Exércitos. Que tenham contigo Jesus o Nazareno. Eles têm que olhar para você e ver a presença. Eles têm que olhar para você e não ver você. Eles não podem olhar para você e ver como viram aquelas pessoas que chegavam ali e queriam orar em nome de Jesus, em nome de Paulo. Não, Deus quer te encher do Espírito Santo. Então clama, então adora. Louva ao teu Deus, que enquanto você louva, você adora. Ele te visita, Ele te capacita, Ele te renova. E naquele dia que eu disse: Deus, eu não consigo, Deus, eu não quero mais, Ele disse: peça renovo. Ali eu pedi para um pastor, servo do Senhor, falei assim: pastor,
Ministra um renovo sobre a minha vida. Mas ali eu pedi um renovo que eu precisava, que eu pedi, que eu achei que eu precisava. Era físico, mental, era emocional, porque eu estava destruída. E ali Deus se moveu com íntima compaixão da minha vida. E aquele pastor orava por mim. Enquanto ele orava, eu sentia a unção do Espírito Santo descendo sobre a minha cabeça. E aquele fardo, aquele peso que estava sobre a minha vida, sobre os meus ombros, foi caindo por terra. E ali eu recebi o renovo do Espírito Santo. Eu recebi o renovo que eu consegui caminhar até aqui. E hoje, Deus disse: entra, filha. Fala para o meu povo que eu não abandono os meus, que eu estou contigo nesse deserto, que essa prova não vai te matar, mas vai te tornar mais forte. O Espírito Santo te renova hoje. Desce com renovo, o mesmo renovo que desceu sobre a minha vida. Eu ministro sobre a tua vida agora, porque o Espírito Santo, ele tem renovo para as nossas vidas. Basta você querer, querido. Eu peço agora a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Peço que Deus visite a tua vida agora com renovo, para que você possa avançar, para que você possa seguir em frente, para que você possa seguir sem olhar para trás, sem desvanecer. Esse projeto não pode parar. A mão de Deus está sobre a tua vida. Ele te diz: levanta nessa hora que eu te renovo, que eu te fortaleço, eu te alimento, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém, queridos?